Olá, pessoal. Bom finzinho de tarde para todo mundo. Eu sou a doutora Patrícia, responsável pelo marketing científico da Culzer. Agradeço a todos pela inscrição e participação em mais esse nosso webinar de hoje, né? A nossa ideia hoje foi trazer um pouquinho de informação a respeito da Cara Print, da nossa impressora 3D, né? Então, a gente vai mostrar as funcionalidades, as possibilidades de impressão, os benefícios da máquina. Quem vai apresentar tudo isso vai ser a Tatiana. Tatiana, ela é supervisora de vendas, né, da Culzer, técnica em prótese, está no mercado odontológico há mais de 15 anos e na Culzer também ela é responsável e é especialista em toda a linha digital, né? Ela fez treinamento na Alemanha e na França e ela que vai conduzir hoje o webinar para a gente. Eu queria, antes de passar a palavra para a Tati, eu só queria deixar alguns recadinhos para vocês. Vocês podem interagir a qualquer momento. O microfone vai estar desligado, desativado, para a gente evitar qualquer tipo de ruído, interferência. Pergunta que vocês tenham ou qualquer interação que queiram fazer com a gente, tem um campo aí no menu do webinar para vocês, que é o campo de perguntas, então vocês podem colocar qualquer pergunta que vocês tenham, e aí eu vou perguntas com a Tatiana e ela vai respondendo à medida que elas forem aparecendo. E último recadinho também, no final a gente tem uma pesquisa muito rápida de 2 minutinhos, só para a gente entender o que você achou sobre o webinar, suas sugestões para próximos temas, tá bem? Então, eu vou aqui, Tati, passar a palavra para você. Obrigada. O meu áudio e o meu vídeo, e você pode começar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Então, como a Patrícia falou, a gente vai fazer uma demonstração, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre todo o sistema digital da Culzer. Eu vou fazer algumas demonstrações para vocês, e à medida que vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, sinta-se à vontade, tá bom? Obrigada. Vamos começar então lá. Tá conseguindo ver a minha tela, Paty? Sim, Tati, pode dar Tá, andamento. joia. Então, tá bom. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, antes de entrar no sistema digital da Culzer, a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens do uso da impressão 3D hoje na odontologia, tá? Então, a gente pegou alguns tópicos bem importantes, que eu acho que vai ajudar um pouco a mais quem é que está entrando nessa parte, né, da odontologia 3D. Só um minutinho que eu vou minimizar aqui. Beleza, então, destacar-se à frente à concorrência, tá? Nada mais é que realmente isso, destacar-se à frente à concorrência, porque hoje, entrando no sistema 3D, tendo o sistema 3D, tanto num laboratório quanto numa clínica odontológica, isso serve como um cartão de referência, né? Um cartão de entrada, onde a clínica ou o laboratório, eles já estão hoje num outro nível, né? Então, assim, ele acaba sendo um destaque para a clínica ou laboratório, tá bom? Otimizar os processos na clínica e no laboratório. Quando a gente pega hoje, falando mais especificamente de laboratório, a gente vê que otimização, né, de processos, ela foi muito radical com a entrada da parte 3D. Então, o que, que acontece? Hoje, a gente tem evidenciado muitos laboratórios, por exemplo, que tinham lá 4, 5 funcionários para fazer o mesmo processo, né? Então, hoje a gente sabe que o menino do gesso, né, e todos os outros processos, o enceramento e até mesmo a parte do acrílico com a placa de bruxismo,
ou que seja a parte toda de enceramento para fazer injeção ou fundição, a gente consegue otimizar num único equipamento, que é a impressora 3D. E nesse caso, a gente tem visto bastante no mercado, principalmente na parte de laboratório, que hoje o laboratório acaba tendo uma pessoa somente para cuidar de todo esse fluxo, né? Então, essa otimização de processo é muito grande. Já na parte clínica, né, na parte do dentista, também acaba sendo muito otimizado esse trabalho. Por quê? Porque você adquire uma impressora 3D, você adquire um software, né? Você já planeja uma placa de bruxismo, um modelo de enceramento, um modelo de diagnóstico, entrega para o seu paciente em poucos minutos. Então, tu não precisa ter aquele processo todo de enviar uma moldagem ou até mesmo um modelo para o laboratório, para ele criar aquele caso e depois de X dias ele devolver isso para o dentista. Então, a otimização de processos nada mais é que isso, otimizar processos, muitas vezes otimizando pessoas, custos e tudo mais. Oferecer ao paciente opções de produtos mais resistentes com alto grau de excelência. É justamente isso. Hoje a gente sabe que no momento que você escaneia um paciente, né, o escaneamento digital de um paciente, ele acaba sendo muito mais preciso, porque assim, quando a gente coloca isso em xeque e que a gente tem várias opções de materiais de moldagem para moldar o paciente hoje, então assim, existem qualidades desse material e muitas vezes esse material, mesmo durante a moldagem, ou após a moldagem, ele acaba distorcendo, então perdendo qualidade, né? Perdendo o registro de impressão. E o escaneamento digital, ele veio para isso também, para otimizar e realmente fidelizar mais essa moldagem virtual, né? E assim, trazer e oferecer produtos mais resistentes, junto com a impressão 3D, nada mais é que hoje a gente tem já vários dados comprovados que as placas de bruxismo têm uma resistência muito alta, claro que sempre levando em consideração o fabricante, né? Também tem todos os processos para produzir uma placa super resistente e outros trabalhos, né? A gente vai entrar mais à frente falando pontualmente de cada um dos tipos de trabalhos, mas mais ou menos é isso, tá bom? Aumentar a produtividade promovendo melhores resultados. Nada mais é que tudo que a gente falou agora, né? Aumentar essa produtividade é porque hoje realmente existem impressoras que são muito rápidas, né? E elas conseguem hoje desenvolver, produzir os trabalhos com uma velocidade surpreendente, né? E com resultados perfeitos. Ter um lucro maior, nada mais é também que isso. Quando a gente vai para a parte do dentista, que hoje ele deixa de usar o laboratório para alguns trabalhos e tem a impressora ou está na tecnologia 3D, ele acaba gastando menos, né? Tendo menos tempo de trabalho, porque, como a gente falou, enviar para o laboratório, recebe de volta, e essa parte ela acaba te trazendo um lucro maior. Na parte laboratorial também, que é o laboratório que hoje o maior número de clientes ou do mercado em si, desse nicho, são os laboratórios que já estão super imersos na parte de impressão 3D ou até mesmo na parte toda do sistema digital, tá bom? Vou passar mais um. Antes da gente entrar também na parte da impressora da Coolzer, né, na Caraprint, a gente vai falar só um pouquinho de tecnologias de impressão, só para vocês terem uma distinção do que a maioria que está assistindo, eu tenho certeza que já sabe, já compreende um pouco mais, mas vale a pena a gente só citar que hoje a gente tem alguns tipos de tecnologias no mercado para impressão na odontologia. Tá? A gente tem o sistema FDM, que é esse tipo de impressora, que na verdade ela não foi desenvolvida para odontologia, mas ela é uma impressora que na parte principalmente de radiologia, esse nicho, ele adquiriu muito essa impressora para imprimir modelos, tá? Ela não é uma impressora precisa, ela é uma impressora muito lenta, mas assim, ela é uma impressora barata, o insumo é barato,
Se vocês puderem observar na imagem, é bem como está figurado nessa imagem. É um rolo, tá? Como se fosse um sprue, mas ele é um plástico. Ela tem um bico extrusor, aquele bico ela aquece e vai criando camada por camada, tá? Vai derretendo aquele plástico e vai criando uma camada por camada do modelo. Então, assim, voltando a falar, é uma impressora muito lenta, né? Mas os insumos e ela por si é bem barata. Então, assim, por não ter uma qualidade de impressão, de resolução e de resultados, na odontologia hoje ela quase está extinta. O pessoal não tem mais procurado por essa tecnologia, tá bom? SLA, tá? É uma tecnologia muito parecida com a impressora cara print. Ela já é um sistema que é uma resina líquida, tá? Você tem algumas marcas, são bem menos as marcas comerciais hoje que tem no mercado desse sistema, porque ela é uma impressora muito lenta, né? Apesar dela ter a mesma tecnologia muito parecida com a Caraprint, que é um sistema DLP, que a gente vai falar um pouco mais, ela é uma impressora mais rápida. Por quê? Porque você imagina aquele objeto, tá? Cada objeto, digamos que esse objeto ele tenha 300 camadas de altura e cada camada tem 100 pontos de luz. Então, assim, toda a impressão, toda a camada que essa tecnologia for imprimir, ela vai ponto a ponto de luz, tá? Ela vai acendendo um ponto por ponto e vai criando ponto a ponto daquela camada. 100 pontos para cada 300 camadas. Então, você vê a diferença que realmente é tempo, tá? Ela tem uma qualidade boa também, mas ainda ela está bem abaixo do último sistema, que é a tecnologia de impressão hoje, que é a DLP, né? Falando, então, de tecnologia DLP, tá? Que é a tecnologia da impressora cara print, e é a tecnologia hoje das mais variadas impressoras que a gente tem no mercado. Ela também é um sistema com líquidos, né? Mas ao invés dela polimerizar, dela criar camada, ponto a ponto de uma camada, ela vai polimerizar a camada inteira. Então, se a gente tem 300 camadas, ela vai 300 vezes polimerizando, e não ponto a ponto, bem como mostra a figura, tá bom? A gente vai entrar agora um pouquinho só nas questões básicas, tá? Antes de realmente imergir dentro do sistema Caraprint. A gente vai falar um pouquinho de calibragem de impressora 3D versus resinas, tá? Esse tópico eu gosto bastante de falar dele, porque ele é muito importante. Porque, assim, hoje no mercado a gente sabe que tem inúmeras impressoras que você precisa calibrar, tá? Calibrar o eixo de impressão, o elevador de impressão, tá? Que é o eixo extrusor, que a gente chama. Então, aquele eixo que tem algumas impressoras que a gente tem no mercado, que vocês já devem ter observado, quem já está mais dentro dessa tecnologia, né, da impressão 3D, você vê que ele tem uma espiral. Essa espiral, toda vez que a plataforma de impressão ela sobe, ela vai fazendo todo o acompanhamento daquela espiral. E isso ele acaba descalibrando a impressora, né? Ou seja, em algum momento você vai ter que calibrar esse elevador, tá bom? Resinas, a grande maioria das impressoras também a gente sabe que precisam ser calibradas. Toda vez que você usar um tipo de resina, né, você vai usar uma resina de modelo, uma resina de placa de bruxismo, ou o que for, você vai ter que calibrar a resina, você vai ter que achar os parâmetros para você poder imprimir o seu trabalho. E isso leva tempo, né? Tem uma curva de aprendizagem muito grande. Muitas empresas, elas dão suporte, algumas não. Então, a gente sabe que impressoras mais baratas, geralmente compradas em alguns sites, né, você sabe que você não tem um recurso, um suporte, e automaticamente você precisa buscar esse conhecimento, buscar essas respostas de calibragem de resina. E para cada impressora, para cada resina, vai ter um X para calibrar exatamente lá para sair o trabalho o mais próximo da precisão que você precisa, tá? Então, esse ponto é muito importante. Observem sempre a questão de calibragem de resina, tanto de impressora, porque às vezes você fica até cansado, você até desmotiva, porque você fica tentando, e assim, eu vou dizer para vocês, não é um processo muito fácil, tá bom?
Suporte versus treinamento, ter um saque, né? Isso é muito importante também. Hoje, quando você adquirir uma impressora ou que seja um sistema 3D, né, um sistema todo digital, você tem que ter um suporte, você precisa ter um treinamento, e um treinamento presencial, um suporte que possa te apoiar a todo momento é muito importante. Principalmente porque, assim, você que está entrando na parte de impressão 3D, tem uma curva de aprendizagem, né? Então, essa curva, ela demanda que você tenha um bom suporte, tenha um treinamento, e o treinamento presencial, uma entrega técnica presencial é fundamental hoje para essa curva de aprendizagem, tá bom? O CAD, software de desenho gratuitos ou pagos. Por que eu coloquei esse tópico? Porque, assim, eu acho importante, porque a gente, quando entra na impressão 3D, que a gente adquire uma impressora, a gente tem que saber que a gente precisa ter um software de desenho, que é onde tudo acontece, né? É lá que você projeta seu trabalho, é lá que você define o que você vai produzir dentro do laboratório, né? Porque cada software, ele tem vários módulos, os softwares pagos, né, que a gente está falando. Então, assim, hoje a gente tem o software o mais conhecido no mercado pago hoje é o Exocad, né? Ele é dividido por vários módulos, você precisa comprar, ou você compra todos os módulos, ou você compra módulos individuais, dependendo do fluxo que você vai ter, o foco de produção de impressão 3D que você vai ter, tanto no laboratório quanto no consultório. Mas a gente sabe que também tem um software que é muito usado, e eu gosto de passar essa dica, porque é o Mesh Mixer. O Mesh Mixer é um software livre, ele não foi desenvolvido para odontologia, mas ele é muito usado e é um software muito bacana. Qual é a diferença de um Exocad para um Mesh Mixer? Exocad é pago, Mesh Mixer é gratuito. Diferença: o Exocad ele já é um software para odontologia, então ele já vem todo pronto, ele já vem todo delimitado para você usar. Então, assim, é autodidático. Já o Mesh Mixer, você já tem que ir é mais a mão livre, né? E a gente resumindo assim de tempo de trabalho, o que faria a diferença de um de outro? O Exocad, se você vai produzir, desenhar uma placa de bruxismo, hoje você faria em 10 minutos. Já no Mesh Mixer seria, perdão, no Mesh Mixer seria em 10 minutos e no Exocad em 6 minutos, né? Depende do teu desempenho, já da tua curva de aprendizagem, já dessa tua imersão dentro dessa parte digital, tá? Diferenciais importantes entre a impressora 3D. É bem o que a gente falou, né? Quando você for pesquisar uma impressora 3D, vale bem a pena entender o que ela te oferece, né? A minha dica, tá? A minha dica, faça um test drive, tá? Hoje a Coolzer, ela fornece esse test drive, eu acho muito importante, porque a gente acaba levando a impressora para o laboratório, a gente executa todos os trabalhos de um dia dentro do fluxo do laboratório ou do consultório, mostrando os diferenciais realmente, mostrando o quanto ela é rápida, o quanto ela é precisa e quanto ela atende. Isso é importante. Eu acho que, assim, se a empresa X não puder te fornecer esse test drive, peça pelo menos que eles enviem um trabalho impresso para vocês, envie a tela com o tempo que foi produzido esse trabalho, a resolução que foi feito. Então, assim, esses diferenciais são bem importantes e vocês precisam instigar as empresas a mostrarem isso para vocês, tá bom? Investimento final, laboratório e dentista. Aí depende um pouco, né? A gente sabe que hoje tem diversos tipos de realidade dentro da impressão 3D. A gente tem um laboratório que hoje tem um scanner de bancada, ou alguns outros já estão trabalhando com scanner intraorais, né? E aí a gente sabe que tem um custo para isso. Os de bancadas, a gente consegue hoje encontrar no mercado com valores super acessíveis. Então, eu acho bem bacana, existem marcas boas e com custo bem bacana. Já o intraoral, ele já tem uma faixa mais elevada do que o de bancada, ele já tem um valor maior, né? Mas a gente sabe que muitos dentistas e até laboratórios estão adquirindo. Então, hoje, falando em investimento, você precisa ter um scanner intraoral ou um scanner de bancada, você precisa ter um software
Aí você tem a vantagem de ter um software gratuito, nesse quesito você não pagaria nem pelo o software, e muito menos anuidade, porque os softwares pagos geralmente têm anuidade, você precisa pagar por isso, né? Para ter até mesmo uma atualização, né? Muitos clientes que a gente conhece e técnicos e clientes que a gente conversa, alguns acabam adquirindo, não pagam essa anuidade, mas conseguem ficar utilizando esse software, tá bom? Depois a impressora, né? Hoje estimar esse custo depende muito, né? Depende por quê? Porque a gente não sabe exatamente qual software que tu vai comprar, ou se tu vai adquirir um gratuito, qual o tipo de scanner que você quer, mas pode variar de 20 mil a 150 mil reais um scanner. O 20 mil reais, um scanner de bancada, 150 mil, um scanner intraoral. E fica entre esses valores, tá bom? Processos versus sucesso, né? A chave do sucesso. Eu gosto muito dessa frase também, porque assim, a gente sabe que dentro da impressão 3D não basta a gente ter um scanner, um software, uma impressora e uma resina. A gente precisa respeitar muitos processos e cada impressão ela tem um processo, tá? E a gente vai falar um pouco mais à frente, a gente vai mostrar os equipamentos, a gente vai mostrar os trabalhos. Então, assim, processos precisam ser respeitados, né, para ter sucesso. Então, assim, você tem no treinamento, quando a gente faz da entrega técnica, a gente passa o processo final, depois que você imprime uma calcinável, por exemplo, a quantidade de revestimento, se você vai fundir ou injetar, a quantidade de revestimento que você tem que usar versus o líquido, o tempo do forno de anel, a temperatura dele, também o tempo que você deixa o trabalho limpando, né? Porque a gente precisa ter uma pós-limpeza, após a impressão, para remover a camada de dispersão, num álcool ideal, que a gente vai falar sobre isso, que é o álcool indicado para esse tipo de processo, né, na impressão 3D. A gente precisa ter um foto que realmente polimerize e cure, né, essas camadas, não faça uma cura só superficial, e sim uma cura de fora para dentro, né? E todas as resinas, de todos os fabricantes, elas têm um tempo de exposição nesses fotos, então isso são processos, né? Processo sempre vai ser a chave do sucesso. Não basta você ter uma super impressora, uma super resina, um super scanner e não respeitar esse passo a passo, porque realmente é muito importante nessa parte de impressão 3D, tá bom? Tati, antes de Oi, você mudar de slide, surgiu uma sim, pergunta aqui, que eu acho que foi bem no comecinho, quando você estava falando sobre a calibragem. tá bom. Então, a pergunta é, então a impressora não precisa ser calibrada, independentemente da resina que ela é utilizada? A Caraprint não. Independente da resina que você utilizar, a Caraprint não precisa de calibração nenhuma, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, como é que funciona na impressora. Logo depois que a gente parar um pouquinho a apresentação, eu vou mostrar, eu vou colocar duas impressões para funcionar aqui, para rodar, e vocês vão ter ideia que, assim, ela realmente, né, a gente afirma, é um diferencial hoje da nossa impressora, da Caraprint, não precisar calibrar a impressora, que é o eixo, o elevador de impressão, ou as resinas, tá bom? É isso, Paty? Isso aí, Tati, obrigada, pode seguir. Obrigada. Então, aqui a gente falou um pouquinho ali anteriormente, a gente falou o que a gente precisa adquirir para entrar no fluxo digital. Aqui é bem um ilustrativo, né? Eu coloquei o fluxo de trabalho digital numa visão geral aqui. Então, aquisição de dados, né, onde você escaneia, né, o paciente com o scanner intraoral, que é a primeira figura, ou o segundo scanner, que seria um scanner de bancada, que você escanearia ou a moldagem ou o modelo, né? Isso, no caso, o dentista enviou para o laboratório um modelo ou uma moldagem e o laboratório vai escanear esse trabalho, tá? Para essa aquisição de dados, para você ter a figura realmente escaneada, o modelo escaneado, né? A boca do paciente, onde tudo vai acontecer.
Escaneado o trabalho ou a boca, você vai jogar num arquivo de dados, ou seja, um arquivo em STL, porque é a versão que você joga para dentro desse software, né? Que é um software que pode ser da Trishape, da WH, Exocad, ou até mesmo o Mesh Mixer, que foi o que eu comentei no slide anterior. Aqui é onde tudo acontece. Aqui eu digo que é a principal ferramenta para a gente ter sucesso lá na frente. Você precisa desenhar perfeitamente, você precisa entender essa parte, né, do desenho digital para poder fazer uma execução perfeita depois de impressão. Porque se no caso, a impressora não entregar exatamente o trabalho que você projetou, você volta lá, porque provavelmente alguma parte que ficou delimitada a mais, né? Foi algum alívio que ficou a menos. Então, você precisa entender essa parte do software, que é aqui onde tudo acontece. Tá? Depois que você desenhou, que você projetou um modelo de diagnóstico, um modelo de Geller, uma placa de bruxismo, ou até mesmo elementos que hoje substituem o enceramento manual, que são toda a parte calcinável, né, que a gente imprime, você vai ter um arquivo em STL. Esse arquivo você vai jogar, na verdade, um passo antes, que seria para o CAN da impressora, onde você vai adaptar, que eu vou mostrar lá na frente para vocês, onde você adapta o trabalho numa plataforma virtual, onde você coloca suportes quando houver necessidade, né? Porque os modelos impressos na Caraprint não precisam de suporte, né? Você pode adaptar ele rente à plataforma, grudado na plataforma de impressão, mas a gente sabe que outros trabalhos necessitam de suporte, que são como uma placa de bruxismo, a parte calcinável, uma guia cirúrgica, entre outros trabalhos. Terminado esse passo, né, a gente joga para dentro da impressora, depois a gente tem a parte das resinas, que a gente abastece o tanque da impressora, e aí começa a impressão 3D, tá bom? Aplicação. O que a gente precisa, né, hoje para trabalhar com a Caraprint? A gente hoje, na verdade, assim, não para trabalhar com a Caraprint, mas assim, hoje a gente entrega um sistema, né, quase que por completo. A gente só não tem hoje ainda um scanner, né, tanto de bancada quanto intraoral, mas isso já está né, no nosso radar e a gente já está trabalhando em prol disso, principalmente a gente pode ser que tenha algumas novidades para escaneamento intraoral, perdão, tá? Mas o que a gente precisa? A gente precisa ter um computador, né? Pode ser o teu laptop ou um computador de bancada para a gente poder baixar o CAN, né? Que é o software que a gente faz essa adaptação dos trabalhos, que a gente faz o fatiamento, que é uma etapa bem importante também da impressão 3D, que é uma verificação das camadas que vão ser impressas antes da gente imprimir o trabalho, né? É um cheque que a gente faz uma checagem desse trabalho para ver se todas as camadas estão perfeitas, se a impressão 3D vai sair com sucesso, tá? A gente também hoje entrega no nosso sistema um sistema de limpeza automático, que é o CaraClean, né? Ou a gente pode usar o sistema convencional, que seria os Tupperware, que hoje a maioria dos laboratórios, a maioria dos dentistas que têm trabalho com impressão 3D, eles têm o sistema convencional, que são Tupperwares, que são potinhos, onde você condiciona álcool isopropílico para fazer a limpeza em 2 passos. E hoje a gente consegue entregar para vocês esse sistema que é fantástico. Ele parece um liquidificador, mas ele é bem bacana, tá? Para limpeza automática. Eu vou falar um pouquinho mais na frente dele, mas aqui é só um resumo. Depois a gente precisa de um sistema, né, de pós-cura, que é um fotopolimerizador de bancada para a cura final dos objetos. E a resina para poder fazer a impressão, sejam elas as mais variadas, dependendo do foco que o laboratório ou o consultório vai ter de impressão, você precisa de uma resina para cada tipo de trabalho, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Então, aqui a gente vai entrar um pouquinho então na Caraprint, tá bom? Aqui a gente tem os dados técnicos dela, eu não vou entrar muito nisso, mas assim, vai ficar gravado e se alguém precisar, vocês podem pedir para a gente depois, mas é bem a ficha técnica. Eu só quero que vocês atentem
em duas questões, né, nesse dado técnico, que é a resolução e eixos Y e X, tá? Sempre que você for procurar uma impressora, você sempre faça essa pergunta: qual é a resolução do eixo X e Y? Essa resolução é muito importante, tá? Isso dá qualidade e velocidade de impressão. Então, sempre faça essa pergunta. Outra questão que eu gosto muito de ressaltar é que a velocidade mínima e máxima de construção, tá, é de 15 a 1h20, que a gente fala ali por hora, tá? Mas assim, todas as impressões da, perdão, a resolução, perdão, velocidade mínima de construção, tá? E máxima. Essa parte ela é definida em micras, tá? A gente tem hoje que a resolução mínima e máxima, tá bom? Por hora. E a duração média do ciclo de impressão do sistema da impressora Caraprint são todos, tá? Uma média abaixo de 1 hora. Tá bom? Vou passar mais um. Aqui é a parte de acessórios, tá bom? A impressora, quando você recebe com esses acessórios, são acessórios para limpeza, para um funil para você coar resina, a espátula para remover, enfim, pinça, o alicate para cortar suporte, vem um sistema completo de acessórios, tá? Essa parte eu não vou entrar muito, mas vale só deixar ela ilustrada aqui para vocês, que realmente a gente pensou em todos os detalhes, inclusive para você não precisar comprar um borrifador para borrifar os seus trabalhos, ou até mesmo para limpar a máquina, porque já vem. Você não precisa comprar um funil, porque já vem um funil. Você não precisa comprar espátulas ou um alicate, enfim. Aqui ainda não está aparecendo, mas tem outros objetos também que compõem esse kit de acessórios que a gente entrega com a impressora. Bandeja de impressão da Caraprint, tá? É a chave da velocidade e precisão. A impressora, ela inclui, tá? Na compra da impressora, você já vem incluso 2 bandejas. A gente gosta de falar um pouco dessa bandeja. Se você já tem impressora, se você já conhece algumas impressoras, você vai ver que existe um grande diferencial nessa bandeja, ela é bem diferente. Todas as bandejas dos outros que existem no mercado, dos outros fabricantes, ela é uma caixinha, né, plana, e o espelho é todo a parte daquela caixinha. Ele é todo na delimitação da caixinha. E isso você não tem um delimitador, que a gente fala, né? Um delimitador de quantidade de resina que você coloca, que é um dos pontos. A bandeja da Caraprint, ela é um pouco mais inclinada, então aquela parte onde está o espelho é onde exatamente a gente encaixa na impressora, isso eu vou mostrar para vocês, e é onde projeta todo o trabalho. Então a gente fica com um tanque bem abastecido e a gente consegue ver que a gente nunca vai deixar faltar resina para cobrir aquele espelho, porque é muito importante que o espelho sempre esteja coberto com resina, até para você ter uma efetividade na impressão, para aquele trabalho sair completo, né? E você nunca deixar faltar resina. Então, como ele é inclinado, ele também tem um delimitador ali que você vai... Aqui na imagem não aparece muito, mas eu vou mostrar para vocês depois. Mas tem um máximo ali, tem uma tarjinha que diz o máximo de até onde você deve colocar resina. Então, quando o elevador da impressora, a plataforma, ela baixa, ela vai fazendo esse movimento, né? Ela sobe e desce. E esse movimento que ela vai encostar lá no espelho de projeção, se você coloca resina demais, pode transbordar na impressora. E isso acaba dando alguns danos irreversíveis na impressora, né? Então, essa bandeja, ela tem esse diferencial não só por isso. A bandeja da impressora Caraprint, ela é uma patente, tá? Do fabricante. Ela foi desenvolvida, ela é patenteada e ela é a chave da velocidade também, tá? Ela traz uma velocidade muito elevada para a impressão 3D. Vou passar mais um.
Aqui que a gente falou um pouquinho, né, do anteriormente, da plataforma de impressão, do braço extrusor. Eu gosto de mostrar essa foto porque, assim, a maioria das impressoras que você vê no mercado, é, como eu falei naqueles primeiros slides, né, ela tem como se fosse uma espiral. Essa espiral, ela vai cansando, depois de um tempo, ela vai dando uma bambeada e isso vai perdendo a calibragem da impressora, né? Então, você pode ver o diferencial do elevador hoje de o braço extrusor da Caraprint. Ele é firme, são 2 eixos, né? Então, não tem como ter esse balanceado na hora que a plataforma sobe e desce. E ela não faz essa circunferência, ela vai, sobe e desce. Sendo que ela não vai fazer todo esse movimento. O movimento da Caraprint é bem mais curto, né? A plataforma de impressão, para vocês verem um pouco. Aqui na imagem mostra também um pouquinho do espelho de projeção. Abaixo desse espelho é onde tem o projetor, onde projeta as camadas, né? Onde projeta a impressão 3D, camada por camada. Esse espelho é sempre bom ele estar bem limpo, né? Até mesmo em outros tipos de impressora, porque isso traz uma qualidade maior de impressão. E é bem aquilo que eu falei, a bandeja, quando eu coloco ela na impressora, ela faz o encaixe perfeito, os 2 espelhos, eles se conectam. Então, a impressão, ela forma através desses espelhos. E se, como eu falei para vocês, se a gente deixa a bandeja transbordar, o que acontece? A gente pode danificar o projetor, porque todas as impressoras elas têm certas, algumas são mais vedadas, outras não, mas como a resina ela é líquida, ela pode achar um caminho e realmente danificar alguma parte, né, da impressora, que seja a parte da placa, a parte elétrica, que for, tá bom? Tati, Oi, tem pode uma falar. perguntinha aqui de alguém. Hum, É, a pergunta é, acho que é a respeito da bandeja, né? sim. Pergunta se o Teflon deve ser trocado mensalmente também no caso da Caraprint. Legal, pergunta muito bacana. Até eu acabei me passando um pouco na questão da bandeja. Vou voltar aqui. Então, a bandeja, tá, da Caraprint, ela não, você não precisa trocar ela, tá? O que que acontece? A gente tem por indicação, a gente tem por prescrição, isso tem no manual dela. Ela é uma bandeja que ela tem, a gente precisa escrever isso, né, no manual, a gente precisa dar um tempo de vida útil para ela, que são 600 impressões. Mas assim, eu de verdade eu falo para vocês, a gente tem muitos clientes, né, e já passaram desse número de impressões. Inclusive, a gente tem um cliente em Goiânia, ele me passou essa semana, ele tem 1.684 impressões com a mesma bandeja e ela está intacta, tá? Então, assim, a gente diz que ela tem 600 impressões, o tempo de vida útil dela, mas a gente sabe, né, acompanhando isso, relatos e entrega de cliente que já utiliza a impressora há algum tempo, que ela está muito mais além dessas 600 impressões. Só que assim, quando a gente faz o treinamento, a entrega técnica, a gente fala muito sobre isso. E o cuidado que a gente mais frisa, que eu digo assim, o único cuidado que você tem que ter é com a bandeja, porque você não vai precisar retificar ela. E assim, hoje, no Brasil, a gente não retifica a bandeja ainda. Se você danificar a bandeja, você tem que substituir ela, ou seja, você tem que adquirir uma bandeja nova, tá bom? Eu acho que respondeu, né, Paty? Respondeu sim, Tati, obrigada. Bacana. Então tá, vamos passar mais um. Antes da gente realmente fazer a impressão, né? A impressão, começar com a impressão 3D, eu vou mostrar para vocês rapidinho, tá? Antes de eu conectar a impressora aqui, mostrar para vocês a parte mais ao vivo da coisa, eu vou falar só um pouquinho do CAM. Lá atrás eu comentei um pouco, né, que a impressora, a gente
Depois que a gente recebe o trabalho que a gente desenhou no software, que a gente projetou lá aquela placa, aquele modelo, a gente tem o CAM da impressora, que é um CAM, de leitura, né? Ele faz uma leitura de todo o trabalho e, na verdade, assim, ele adapta o trabalho. Aqui vocês podem ver nessa figura onde tem a placa de bruxismo, a gente tem a plataforma virtual, né? Então, o que a gente faz ali? A gente adapta o trabalho, seja uma placa com suporte, como está na figura, seja um modelo, rente à plataforma. Então, a gente precisa ter essa interface antes de jogar para a impressora, porque ele, na verdade, ele é um gerenciador da impressora, ele integra, né, a impressora, né, com os arquivos que tu jogou do software, que é o CAD, para esse CAM, né? A gente edita, a gente orienta, a gente posiciona o trabalho, né? A gente coloca suporte, como eu falei, e é isso que ele faz. E por último, a gente faz o fatiamento, né? Que é o mais conhecido como slicer, que é uma verificação de todas as camadas que vão ser impressas. É uma checagem que a gente faz final, né? Para ver se está tudo certinho, se o trabalho grudou bem na plataforma de impressão, porque isso é muito importante. Se ele não tiver grudado na plataforma de impressão, na hora que você vai imprimir, você vai olhar lá o final ela vai imprimir. Aí você vai olhar, ué, não saiu na minha plataforma. Você vai ver, ela está grudada na bandeja, porque ela não grudou na plataforma. Mas a impressora entendeu que você tem que você já jogou o trabalho lá para dentro. Tá? Esse CAM, ele recebe várias atualizações. Essas atualizações, elas não são pagas, tá? A Culzer, ela faz atualizações periódicas. O que são essas atualizações? Geralmente, quando a gente lança alguma resina nova, você recebe essa atualização, é muito fácil, você clica numa barrinha roxinha que aparece, você atualiza a impressora, né? Ela precisa estar na mesma rede de internet que o seu computador para fazer essa atualização, e é muito rápida também. Então, sem custos de atualização, e muitas vezes essas atualizações são para, como é que eu vou dizer, para assim, para modernizar um pouco mais esse CAM, né? Essa ferramenta, mas ela é muito fácil. É essa única tela. Essa segunda tela, onde tem a placa de bruxismo, é onde é o painel de comando, onde você faz tudo, né? Você orienta a peça, você faz o fatiamento e você coloca os suportes, tá bom? Aqui é um pouquinho a parte que eu gosto de mostrar também, é bem ilustrativa, de como acomodar os trabalhos, né? De quantas peças eu consigo orientar, de quantos trabalhos eu consigo adaptar nessa plataforma, né? Ela tem um tamanho específico, mas a gente vê o quanto de trabalho a gente consegue produzir, né, nessa plataforma. Então, assim, lembrando que cada trabalho, né, a gente fala isso também no treinamento e na entrega técnica, que cada trabalho ela tem uma orientação X, é onde vai ter uma resolução melhor, né, do trabalho final, uma qualidade melhor da impressão. Então, isso é bem importante, tá? Só um pouquinho. Aqui, para vocês observarem a segunda e a terceira imagem, são placas de bruxismo. A gente pode imprimir hoje na Caraprint, vale a pena frisar muito isso, que a gente pode imprimir ela em 0 graus, quanto até 45 graus, que é a indicação hoje das placas impressas na impressora. Então, se eu coloquei 2 placas de impressão na plataforma, elas vão imprimir no mesmo tempo que eu imprimiria uma só. Ou até mesmo as 5 placas que eu coloquei ali, se eu colocar uma e ela tiver na orientação Z, a mais alta orientação Z, que é a posição, né, de altura, se ela a mais alta, vai ser o tempo que ela vai imprimir. Então, assim, se eu colocar todas na mesma altura, todas vão imprimir no mesmo tempo, tá bom? Tati, Pode falar. apareceu mais uma perguntinha aqui. Quanto tempo leva, em média, para imprimir uma placa de bruxismo na Caraprint? Então, dependendo da resolução, eu vou mostrar para vocês também, mas hoje, numa resolução muito boa, tá? Que a gente fala
50 micras, a gente consegue imprimir, em 70 micras, que é uma resolução muito boa, porque, assim, vale também ressaltar que a Caraprint, apesar de, porque, assim, todas as impressoras no mercado, elas têm X resoluções. A maioria das impressoras hoje, o pessoal usa em 50 micras, tá? Mas vale ressaltar que, assim, a impressora, se eu imprimir em 50 micras na Caraprint, ela vai levar em torno de 20 e poucos minutos. Depende da altura da placa, né? Porque tem placas mais altas, tem placas mais baixas, enfim. Desculpa, cortou o som um pouquinho. Agora, em 70 micras hoje eu consigo imprimir em 15 minutos ou até menos, tá? 70 micras hoje é uma ótima resolução na impressora, tanto quanto 50 micras. Alguns trabalhos a gente imprime com 100 micras também e tem uma resolução muito bacana, tá? Como a Caraprint ela já vem com uma biblioteca pronta, ela já vem com todas as resoluções prontas para cada tipo de resina. Ou seja, eu vou fazer placa de bruxismo, aí eu vou escolher a resina de placa, a de Maorto. Eu tenho lá na minha biblioteca 3 resoluções. Geralmente é bem particular isso, tá? Eu já tenho vivenciado bastante essa questão em relação a tempo versus resolução. Tem muitos laboratórios que imprimem com 70, com 100 e com 50. O técnico ou o dentista, ele acaba vendo, olhando para a placa, até mesmo numa lupa, e dependendo da orientação, também muda muito a questão de resolução final. Mas é uma escolha bem livre, né? Mas assim, é um olho bem clínico ou laboratorial da escolha de resolução. Mas hoje a gente sabe que a impressão mínima de tempo em 70 micras, como eu falei, com uma resolução super boa, dá em torno de 12, 15 minutos na nossa impressora, tá bom? Opa. Aqui, tá? Aqui é a interface da Caraprint, é onde tudo vai acontecer depois que a gente adaptou. Voltei o slide só um pouquinho, só para vocês se situarem um pouquinho mais, mas aqui a gente adaptou o trabalho, a gente posicionou o trabalho da forma que a gente quer imprimir, a gente fez o fatiamento e a gente jogou para a impressora, tá? A gente consegue hoje fazer esse envio desse arquivo, né, desse trabalho que vai ser impresso por cabo. A impressora ela tem uma conexão de cabo ou por Wi-Fi ou por pendrive. Aí é uma escolha do técnico. Geralmente, teve alguns casos que a gente fez entrega técnica que a conexão de Wi-Fi não era tão boa. Então, assim, você não deixa de usar a impressora, você salva no pendrive e você vai lá na conexão de USB, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona agora, e você faz essa conexão, né, que é bem nessa primeira foto, USB transfer, você transfere esse arquivo para ela, ou você transfere direto do computador. Então, você tem duas formas de transferir esse arquivo para fazer a impressão. Tá? Depois que você transfere o arquivo, você entra em biblioteca, onde está a primeira imagem, onde tem esse dedinho, você vai entrar em biblioteca e você vai escolher o seu trabalho. E a partir disso, a gente começa a impressão. Paty, eu vou pedir para te ligar então aí, que a gente vai fazer a demonstração aqui da impressão, tá? Joia. Tá bom. Tá aparecendo já? Me avisa quando der. Já está aparecendo você. Então, a gente já Tá vai ver a bom. tua demonstração. Então, eu vou mostrar rapidinho para vocês a bandeja, tá? Eu não sei se está bem posicionada, é que eu não estou me enxergando. Eu consigo me enxergar, Paty? Oi, Não, Paty, né? aqui é a Lari. Você consegue. Você só precisa minimizar a tua apresentação. Ah, show de Ou bola. aperta o ESC que você consegue. Show. Bom, eu não consegui, mas
a gente vai continuar assim mesmo, tá? Então, aqui eu queria mostrar para vocês, tá? Que eu não sei se dá para ver bem, mas aqui é onde diz o máximo, né? Então, a bandeja, ela tem uma inclinação, tá? Aqui é onde o espelho de projeção, e aqui a gente tem a parte de um flapzinho, e embaixo tem um silicone de impressão, um silicone. Essa parte é a mais sensível, que eu sempre ressalto nos treinamentos, até para o pessoal cuidar, para não colocar nenhum tipo de objeto e tudo mais, tá bom? Algum tipo de espátula ou até mesmo a unha para não romper essa parte. Não é muito fácil de romper, mas se você usar um instrumento bem pontiagudo, uma espátula de metal, ou até mesmo quando o trabalho, se em algum momento esse trabalho ele falhar, tá? E ele ficar grudado nessa região aqui, em vez de ser na plataforma de impressão, o que vai acontecer? Você não pode puxar, tá? Você tem um passo a passo para fazer para esse objeto impresso ele remover daqui de uma forma que não danifique essa película, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá direitinho aqui, Tati? Tá, a gente está enxergando direitinho, tá? Tá, então eu vou colocar as duas impressoras para funcionar, tá bom? Então, como eu falei para vocês, ali dentro a gente tem o... Deixa eu desconectar meu fone e falar pelo rapidinho. Ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Ótimo, tá. Aqui a gente tem a plataforma de impressão, né? Como eu falei. A bandeja eu já acabei adaptando aqui na impressora, mas eu vou tirar rapidinho só para vocês verem. Então, a gente tem o elevador aqui. Aqui está o espelho de projeção, lá dentro onde o projetor, né? A gente tem o eixo de impressão. A gente adapta a plataforma, né? A gente vem com a bandeja. Eu já coloquei uma resina aqui para vocês, tá? Antes da gente começar. A gente adapta a bandeja, ela vem realmente num formato da própria bandeja, né? Então, a gente adapta aqui. Aí tem um marcador verdinho, que vocês não vão conseguir ver, mas é o limite, né? Aonde a bandeja tem que ir. A gente tem que deixar essa tarja verde aparecendo. A gente fecha a impressora. Eu já joguei o arquivo para dentro, né, dela. Ela já está na memória dela, que é dentro de biblioteca. Aqui a gente tem a parte de configurações, que seriam aonde eu conectaria ela com a rede Wi-Fi. E aqui é a parte da transferência USB. O que eu faria? Eu colocaria o meu pendrive aqui, clicaria em transferência USB e eu ia descarregar aquele arquivo para dentro da impressora, tá? Ou daquela forma como eu falei para vocês, a gente pega e coloca, joga de dentro do próprio CAN, né? Faz a transferência direta do CAN da impressora, que está dentro do teu computador, para ela diretamente. Então, como eu já fiz a seleção da resina aqui, eu vou demonstrar para vocês hoje o nosso lançamento, que é a de primeira mão, tá? Chegou hoje para mim, a Dima Gengiva, tá? É a Gengiva Mask. Ela é uma resina flexível, ela é uma resina para fazer as gengivas de implante, para modelos de implante. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais, mas eu vou fazer essa impressão para vocês. Então, o que eu fiz? Eu desenhei lá 3 tipos de gengiva, tá? E eu tripliquei. Eu coloquei 3 de cada formato. Se eu colocasse somente uma de cada formato, eu imprimia no mesmo tempo que eu imprimi as 9 gengivas, tá bom? Então, a gente tem 9 gengivas. Voltando aqui rapidinho, eu entraria em biblioteca. Eu clico no trabalho, que eu seleciono, eu posso vir em modelo, nas coroas, né? Mas eu selecionei gengiva porque eu vou usar resina de gengiva, tá bom? Aí, essa parte é muito fácil, porque assim, ó, a gente fala muito, a gente brinca muito que ela é plug play, e ela é realmente plug play. É uma impressora que ela já vem toda parametrizada, na verdade ela já vem com a biblioteca toda pronta, então você não precisa estar calibrando. Você viu, né? Eu selecionei o trabalho, porque ele já está lá dentro dela, selecionei, eu dei um continuar, aí eu venho aqui numa biblioteca vasta de resinas, né? Porque a gente tem várias resinas, eu seleciono Gengiva Mask, né? Dima Print Gengiva Mask. Ela é essa cor de rosinha, e eu tenho as resoluções prontas já, né? Que é as micragens. O que são as micragens? A gente ouve falar em 100 micras, 70 micras, 50 micras. É realmente o tamanho, o espaçamento de uma camada para outra que vai ser impressa, né? A gente sabe que quanto menor a micragem,
a resolução melhor você vai ter no seu trabalho, né? Então, nesse caso, a cara print, perdão, a gengiva mask, ela já vem com 2 resoluções somente, 100 micras ou 50 micras. Eu vou optar pelas 50 micras, porque ela tem uma resolução maior, melhor, né? Lembra, 50 micras, quanto menor o número, melhor a resolução. Quanto maior o número, menor a resolução, tá? Eu vou mostrar só para vocês rapidinho que, assim, se eu fosse imprimir em baixa resolução, que seria 100 micras, essas 9 gengivas eu imprimiria em 7 minutos, tá? 7 minutos, tá aqui na tela. Mas eu vou imprimir em 50 micras, que ela vai imprimir em 16 minutos. Por que eu optei por 16 minutos numa resolução melhor? Porque a gengiva eu posso imprimir com 100 micras. Eu não preciso de um detalhamento tão grande, porque a adaptação dela é muito perfeita. Independente da micragem, da escolha da micragem, aqui da resolução das resinas, a impressora cara print ela te traz uma adaptação muito boa. A diferença é que às vezes tu enxerga umas linhas como se fossem umas digitais mesmo, um pouquinho mais que outro trabalho, só essa diferença. Mas eu vou fazer em 16 micras, em 50 micras, porque vai me dar 16 minutos, porque ela vai acompanhar aquela outra impressora com outro trabalho que eu vou colocar para vocês. Beleza, então, selecionei o trabalho, selecionei a resina, selecionei a micragem, eu dou um continuar. Aí, aqui, ele me diz que o nome da impressão é gengiva, o material Dimaprint Gengiva Mask, detalhe alto, 50 micras, que foi a minha opção, duração 16 minutos, contagem de camadas, número de camadas que ela vai imprimir, 200 camadas, tá? Isso é muito importante. Dou um OK ali, o elevador ele vai baixar, ele vai acondicionar bem rente à bandeja e lá vai começar a impressão, tá? Eu vou passar para outra impressora aqui. É a mesma coisa, só mudamos o material e o tipo de trabalho, tá? Eu sempre deixo a resina, mesmo quando a resina ela estiver dentro da impressora, na bandeja, eu sempre deixo coberto. Por quê? Porque as resinas elas são fotossensíveis, né? E se eu deixar muito tempo ela descoberta, ela pode criar uma camada de polimerização superficial em cima que pode influenciar na qualidade da minha impressão depois. Então, o que eu faço? Eu sempre deixo coberta, né? Porque ali eu estou vedando, é tudo preto, eu vedo aquela luz exterior. Por mais que a impressora ela tenha essas janelas laranjas que tem uma proteção contra a luz externa, é bom sempre deixar fechada, tá? Então, a gente tem aqui uma outra resina. Aqui eu vou fazer o mesmo processo, biblioteca de impressão. Eu vou imprimir modelos, são 2 modelos, tá bom? Vocês podem, eu não sei se vocês conseguem ver bem o desenho, mas aqui eu tenho 2 modelos. Eu vou dar um continuar. Eu vou imprimir também com o nosso lançamento, que é uma resina Stone Teal, tá? Eu vou falar um pouquinho mais dela lá na frente, mas ela é uma resina que chegou agora para a gente, que é uma resina para modelos de ortodontia. Mas ela tem uma qualidade muito boa e a velocidade de impressão ela é surreal. Observem. Aí eu venho também nela, eu venho escolho, vamos lá de novo, escolhi o trabalho, né? Modelos webinar, dou um continuar. Eu venho aqui, eu faço a seleção da resina, Dimaprint Stone Teal. Venho aqui no detalhe alto, porque eu quero imprimir no detalhe alto, né? Ela vai dar 12 minutos de impressão, 2 modelos, tá bom? E eu dou um continuar e imprimir. Agora ela baixa e as duas vão fazer no mesmo tempo de impressão. Agora eu vou voltar para a gente continuar a nossa conversa enquanto elas imprimem aqui. O barulho dela não considero tão alto, mas assim, ela tem um barulhinho, né? Então, talvez vocês fiquem ouvindo isso nos bastidores. Paty, pode me dar acesso novamente? Espera aí. Opa! Vou ter que passar tudo. Ai. Vamos lá onde eu parei. Aqui. Beleza. Então,
eu acho que ficou bem claro para todo mundo, né? A gente fez uma explicação aqui pelo slide. Eu acho que não, a visão assim não é tão próxima, porque a gente também está todo mundo meio adaptado nessa situação, né? E essa webinar a gente pensou com carinho, a gente tentou projetar, desenhar da melhor forma, mas assim, fazer em casa não é a mesma coisa que se a gente fizesse num laboratório com toda a estrutura possível, até para vocês conseguirem enxergar um pouco melhor do que a impressora mostra e tudo mais, né? Mas assim, vale a pena. A gente tem alguns vídeos, né, na internet mostrando. A gente vai jogar um videozinho no final, mas assim, pensem que é uma impressora muito fácil de usar, né? Então, realmente, eu não calibrei nada e não é porque eu estou usando as minhas resinas, é porque realmente eu não preciso calibrar a impressora, tá bom? Nem calibrar elevador, nem calibrar a resina que eu vou usar. Eu vou lá, eu seleciono o trabalho, eu seleciono a resina, a resolução que eu quero imprimir e acabou. Tá? Acabou a dor de cabeça. Vou passar mais um, então. Aqui a gente vai falar um pouquinho, então, do Caraclean, né? Que eu mostrei lá no início. Hoje a gente sabe que a gente pode usar um sistema analógico, né, tradicional hoje com a impressão 3D, porque até mesmo o Caraclean, ele é um equipamento muito novo no mercado. A Coolzer foi a precursora de lançar esse equipamento, que ele parece um liquidificador, mas ele é um limpador, né, automatizado, sem bagunça, basta pressionar o botão ali e vai fazer a limpeza. Como é que ele funciona, tá? Eu vou mostrar uma fotinho para vocês na frente, que daí dá para ver um pouco melhor, mas assim, vale a pena muito frisar por que falar do Caraclean um pouco para vocês. Porque assim, lembra de processos lá atrás, quando eu falei processos versus sucesso, né? Então, essa é uma das chaves do sucesso que a gente considera. Por quê? Porque a gente sabe que na literatura ela prescreve hoje que você, para limpar as peças, depois que eu imprimir aqui, eu preciso lavar essas peças para tirar aquela camada de dispersão, né, que criou nessa impressão, e a gente precisa remover aquilo, limpar. É como se fosse resina, cerômero. Você vai lá, coloca um tipo de não vaselina, mas algum tipo de gel para tirar aquela camada, né? Tirar aquela melequinha que fica. A impressão 3D é a mesma coisa. O trabalho ele vai sair impresso, ele vai sair rígido, lá bonitinho, mas ele vai ter aquela camada oleosa. Aí eu preciso lavar esse trabalho, né? Então, hoje, que nem eu falei, na literatura prescreve-se que é 5 minutos. Por quê? Porque tem trabalhos que têm biocompatibilidade. E essa biocompatibilidade é porque os trabalhos que vão em boca, né? Então, assim, e precisa ter resistência. E o que acontece? Um trabalho que você deixa muito tempo exposto num álcool, que seja isopropílico ou um álcool de outra formulação, você perde propriedades mecânicas do trabalho, você perde até mesmo fidelidade quanto resistência, isso é muito importante. Então, a gente tem um sistema hoje que ele controla o tempo de exposição da peça impressa no álcool, né? É bacana. E assim, tempo zero de trabalho, extremamente eficiente, economia de 75% a menos de gasto com álcool, porque a gente ouve muito falar assim: ah, eu não uso tal álcool, o isopropílico, porque ele é caro, eu não uso isopropílico porque é difícil de encontrar. Então, assim, com esse equipamento, a gente tem uma economia de 75% a menos de gasto com álcool. Por quê? Porque ele é um sistema inteligente, foi projetado para isso, para exatamente tudo isso que a gente falou, tá bom? Eu vou mostrar a foto agora só para vocês entenderem um pouco melhor desse equipamento. Bom, aqui. Onde tem essa moldeira individual acondicionada, é exatamente a plataforma de impressão da impressora. O que eu vou fazer? Com a tampa desse limpador automático, que é o Caraclean, a gente tem uma tampa. Essa tampa, a gente consegue acondicionar a plataforma de impressão. A gente vai ter o mesmo encaixe que eu tenho na impressora. Eu vou simplesmente tirar a impressão da minha impressora, vou adaptar na tampa desse Caraclean e vou deixar ali. Automaticamente, eu venho ali em minutos, eu vou dizer que eu quero 5 minutos de exposição no álcool
E aí a velocidade eu escolho, né? Se eu quero uma velocidade mais slow, medium ou fast, né? Lenta, rápida ou média. Aí a gente escolhe conforme indicação do trabalho. O que que esse lavador faz, né? O que que o Caraclean faz? A plataforma está adaptada ali, o trabalho, na figura onde está o Caraclean. O álcool, ele tem uma medida, né? A gente tem dois suportes, um mais baixo, um mais alto, até para a quantidade exata de álcool que a gente vai colocar, e ali no copo, na frente, ele mostra aonde eu devo colocar a quantidade mínima e máxima para cada altura de trabalho que eu vou escolher. No caso, eu particularmente, eu sempre uso o mesmo suporte, tá? Que é um suporte mais comprido, onde eu utilizo menos álcool. Eu coloco 1,2 litro de álcool e deixo lá, tá? Ó, e deixo. Lembra, economia de 75%. E assim, a gente tem acompanhado e realmente tu não tem um desperdício. Por quê? Porque quando você coloca ali, o álcool ele sobe e ele vai fazendo um ciclo, como se tivesse nessas imagens, nessas setas azuis. Ele faz um ciclo. Naquele ciclo que ele vai fazendo com o álcool, ele tem uma cápsula, tá, branquinha embaixo, que ele faz o mesmo trabalho que a cuba ultrassônica faria. Por quê? Porque existem trabalhos impressos que tem, por exemplo, placa de bruxismo. Eu indico todos, tá? Todos os trabalhos, mas tem trabalhos mais delicados, que é onde a resina, essa camada de dispersão que fica na resina impressa, ela pode interferir depois na adaptação das peças. Então, é muito importante. Então, ele é um sistema que, além de limpar as peças, ele faz essa centrifugação, digamos, que a cuba ultrassônica faria, que é essa tripidação para remover, né, aquela camada de dispersão a mais que ficou no trabalho que não precisa ficar e que não deve ficar, tá? Então, eu acho super bacana, eu acho que é um equipamento que é muito válido e sem contar, porque assim, quem tem contato com álcool isopropílico no laboratório, no consultório, a gente sabe que o cheiro é muito forte, né? Porque ele é quase 100%, ele é 99,8% ou 99,9%. Então, esse álcool, ele polui o ambiente. Se é uma peça menor, um ambiente menor, fechado, sem muita circulação de ar, ele acaba intoxicando mesmo, né? Então, assim, ele não é muito bom para a saúde, né? A gente sabe disso. Então, é bacana, porque com a tampa fechada, tem um isolamento super perfeito, assim, tu não sente o cheiro do álcool no ambiente, tá bom? Então, falando agora de... Opa, eu acho que passou um a mais, peraí. Aqui, tá. É isso aqui mesmo. Aí fica a dica, tá? Lembra sucesso, né? Processos versus sucesso. Vamos lá de novo. Fica a dica. Eu não digo que você precisa ter o foto da Coolzer, né? Ele é um foto fantástico, tá? Ele é fantástico, ele é maravilhoso e ele tem vários diferenciais dos outros fotopolimerizadores do mercado. Ele já tem uma tradição muito de anos e anos, desde a época da Dentacolor. Quem trabalhou com cerômero, que trabalha com cerômero, Dentacolor, Unix, veio o Highlight do branquinho e hoje a gente tem o Highlight Power 3D, tá? Ele é um foto próprio para a cura de trabalhos impressos, tá? Para cura 3D. Depois eu vou falar um pouquinho mais dele. Por que eu botei a imagem do lado? Processos versus sucesso. Porque assim, não adianta eu ter uma Ferrari, não adianta eu imprimir um trabalho super bom, não adianta eu ter uma impressora bacana, eu comprar uma resina super boa e fazer a pós-cura num foto desse. Não vai curar. Não vai curar, entendeu? Você vai ter problema de fratura, você vai ter problema de resistência, você vai ter problema de adaptação. Então, assim, entre você curar nesse foto branco ao lado, que seria um foto para usar de manicure, né? Que a gente sabe que hoje tem bastante, né? Venda por aí, a gente consegue comprar super
fácil, né? Então, assim, não, que nem eu disse antes, não precisa fazer aquisição de um foto da Coolzer. A gente tem um foto maravilhoso, sim, mas assim, você pode escolher um foto próprio, né? Existem outros fotos próprios para impressão 3D, tá? E esse, eu gosto de colocar essa imagem porque, assim, a gente acompanhou alguns casos e resistência mesmo de placa e tudo mais. Ah, eu fiz a placa do jeito que era para fazer, botei em boca, fraturou. Mas ele não está curando. É uma cura superficial, uma cura enganosa, né? Então é isso. Aqui fica a dica mais um pouquinho também, que é sobre o álcool isopropílico. A gente sabe que o álcool isopropílico é a indicação mais correta para limpeza dos trabalhos impressos, principalmente peças, trabalhos que vão em boca, que tem biocompatibilidade. E assim, usar o álcool de posto de gasolina, eu realmente acho meio crítico, né? Mas assim, a gente sabe que você pode lavar um modelo, se você quiser, porque não vai em boca, mas assim, trabalhos que tenham biocompatibilidade, a indicação é que seja usado um álcool isopropílico. E as pessoas que usaram o álcool de posto ou um álcool inferior e depois começaram a usar o isopropílico, viram sucesso lá na ponta, tá? Trabalhos, por exemplo, como injeção, fundição, a inclusão no anel. Ah, o meu anel estourou, eu perdi todo o trabalho, né? Então, assim, por quê? Porque o álcool de posto, ele contém água, ele contém outros agentes, né? Outras impurezas. Então, assim, isso é muito importante você ter essa atenção, porque essa é a chave do sucesso, né? São processos. Então, esse tipo de. Ó, uma impressão já terminou, tá, gente? Daqui um pouquinho eu mostro para vocês. A de modelos já terminou. Então, assim, essas impurezas desse álcool é bem prejudicial no processo final, então fique atento. Então, para alguns trabalhos, vocês sabem que tem uma indicação correta e a indicação é o álcool isopropílico. Dima Print, resinas, né? Hoje a gente tem uma gama muito grande, tá? Mas no Brasil a gente tem resina de modelo, resina calcinável, tanto para injeção quanto para fundição. A gente tem resina para guia cirúrgica e resina para placa de bruxismo, tá bom? No Brasil. Mas a gente sabe que nos Estados Unidos a gente já tem outras variedades de resina e na Europa também. A gente está nesse processo, mas logo, logo a gente tem novidade aí para vocês. Agora, como a gente recebeu hoje as resinas, a gente tem mais uma resina de gengiva, né, para trabalhos de modelos de implante, quanto a resina essa para ortodontia, que é fantástica, essa aqui imprimiu em 12 minutos. Aqui, Dima Orto, tá? Eu gosto de falar um pouquinho, eu deixei até mais as propriedades dela, mas é uma resina para placa de mordida, né, guia noturno. Ela tem uma cor azul transparentezinha, ela fica muito bonita depois de polida, mas vale a pena ressaltar um detalhe: resistência flexural e módulo flexural dessa resina é muito forte, é muito alto, perdão. Então, assim, é uma resina que tem uma resistência muito boa, né? E vocês questionem isso quando forem adquirir outras resinas de outros fabricantes. A gente não vende só as nossas resinas para a Caraprint, a gente vende para outros sistemas também. Apesar da gente não ter a cor incolor, essa cor ela é muito bonita, ela fica bem bacana depois de pronta, tá? E aqui o tempo de impressão, respondendo para vocês, no caso desse tipo de trabalho, foi em 70 micras, em 14 minutos, mas aí pode variar, né, o tamanho da placa, e varia para menos, para mais, mas o limite de tempo dá em torno de 20, 22 minutos, tá bom? Numa alta resolução. Aqui a gente mostrou a foto só, ó, a outra impressão acabou de terminar também, mas a gente já mostra para vocês. Aqui eu queria mostrar para vocês, é um caso de um cliente nosso da resina. Ele não tem a nossa impressora, mas ele faz umas placas maravilhosas, que é o Marcelo Calagari. A gente tem outros vários clientes nossos que fazem placas fantásticas, Gabriel da SRI,
Nossa, a gente tem vários, e assim, e adaptação, sucesso de resistência em boca é fantástica, tá? E a cor que ela fica é esse azulzinho aí para vocês, tá bom? A gente tem a Dima Guide, né, que é uma resina que é para guia cirúrgico. Ela é autoclavável, tá bom? Ela tem um laranjinha transparente, ela tem uma resistência superior. Aqui tá bem na frente a imagem, deixa eu ver se eu fecho aqui. Aqui fechou. Ela tem uma resistência flexural de 80 megapascal e o módulo flexural é 2000 megapascal, tá? Tempo de impressão de uma guia, na verdade, assim, essa guia aqui tem o suporte, eu imprimi em 10 minutos. Mas se eu colocar 6 guias iguais, ali vai imprimir nos mesmos 10 minutos. Um detalhe importante, essa placa, esse material, quando eu imprimo ele é esse amarelinho clarinho. Quando eu faço a cura dele no fotopolimerizador, ele fica esse laranjinha mais escuro. E quando eu autoclavo, ela volta ao amarelinho clarinho. Então, é o termômetro do que aonde ela está pronta. Então, ela te avisa, né? Ó, aqui imprimiu dessa cor, agora eu vou fazer a cura. Né? Lembrando que cada resina dentro da bula, a nossa vem na bula, tem alguns fabricantes que tem um rótulo atrás. Se ele não te indicar o tempo de cura, você cobra, porque o tempo de cura é muito importante para todas as resinas, tá bom? Essa, no caso, a gente tem o tempo de cura de 5 minutos de cada lado, porque o nosso foto a gente vira o trabalho, né? A gente faz 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro. Opa, peraí. Agora, deixa eu ver se eu não passei nenhuma. Não. Aqui foi a Dima Teal, né? A Dima Print Stone Teal, que é uma resina que é o lançamento, aqui está em breve, porque ela não está à venda ainda, mas ela vai ser liberada agora se eu não me engano, dia 1º de novembro. Tá? Ela já está no nosso estoque, eu já recebi, né, de primeira mão aqui. A gente já tem ela na Coolzer. Ela é uma resina que foi desenvolvida para modelos ortodônticos, tá? Ela tem uma velocidade bárbara de impressão, como vocês viram. Claro que isso dentro da Caraprint, com a Caraprint, porque é um conjunto, né? Impressora versus bandeja versus resina, tudo, né, testado e desenvolvido para ter esse nível alto de velocidade de impressão. Mas é uma resina muito boa e ela tem uma tolerância alta a calor, né? Principalmente por quê? Porque você que faz modelos ortodônticos, você geralmente usa também acrílico, e a gente sabe que o acrílico, quando ele está pegando preso, ele tem aquela temperatura alta, né, de polimerização, né? Então, fica a dica para essa resina. A cor dela eu acho fantástica. Aqui ela não está tão bonita quanto ao vivo, vou mostrar para vocês depois. Aqui eu queria falar um pouquinho do queridinho do momento, né? Porque é o Palaferme. A gente trouxe esse produto há pouco tempo. Ele é um isolante para modelos, né? Para você fazer o uso de acrílico sobre o modelo para não ter aquela questão de grudar, porque o maior problema que a gente viu no mercado, por isso que a gente trouxe, ele já era um produto que já tinha mais tempo na Europa e a gente resolveu trazer por ter essa necessidade, essa carência de mercado mesmo, né? Então, a gente trouxe o queridinho do momento, Palaferme, isolante para modelos impressos. Muito bom, a gente tem muita procura, a gente tem algumas pessoas super parceiras que falam muito desse produto, que é a Sueli, né? E, enfim, e todos que adquiriram têm usado e assim, será, chegou o queridinho do momento, porque realmente revolucionou, porque o que mais a gente via assim, meu modelo quebrou, porque o acrílico grudou, aí quebra o modelo, e assim por diante, né? Aqui é só um passo a passo bem rápido, né? O modelo impresso, ali a metade do modelo ele foi aplicado o isolante e depois a gente remove a película. Ela remove mesmo como se fosse uma camada, como se fosse uma cola mesmo, consegue remover facilmente. Claro que antes de remover, você vai isolar todo o modelo, vai colocar o acrílico, depois você vai soltar o seu trabalho, né?
a sua placa, ou a sua prótese, ou até mesmo o seu aparelho, a sua contenção. Então, depois você remove aquela película, ela fica mais branquinha um pouquinho, mas é muito bacana, venda direta com a Pulser, né? Então, e é um produto que rende bastante também, tá? Aqui é a Dima Stone, né? A nossa resina de modelos. Na verdade, é uma resina que também tem uma velocidade muito boa. Ela tem uma cor muito bonita. Ela lembra que o gesso Fuji Rock, né? Uma cor bege. Aqui ela tá um pouco mais ressaltada, mas é um bege mais clarinho, né? Então, assim, para todo tipo de confecção de modelos, né? Modelos de Geller, modelos de diagnóstico. Até ontem, né? Hoje a gente tem a resina de modelo para ortodontia, para modelos de orto, mas a gente também fazia impressão de todos os tipos de modelo. A resistência flexural e o módulo flexural dela, tá bom? Aqui a gengiva, né, que é a nossa Print Mask, fabricação de gengivas para modelos de implante. Ela é a cor, essa clarinha que está no modelo, essa que ela está adaptada, a outra cor ela tem uma resolução um pouco mais escura, mas a cor que ela veio é esse rosa chiclete mesmo, tá bom? É uma resina bem flexível e super rápida de imprimir, muito bacana que a gente fez aqui. Essa imprimi em 16 e foi isso. Aqui a gente tem a Dimacast, que é uma resina, né, para fundição e injeção. Ela é um rosa meio um rosa mais escuro, né? A resistência flexural, o tempo de impressão dela também é muito baixo. Muitos clientes de outras impressoras compram essa resina porque ela tem uma propriedade fantástica de fidelização na hora de impressão, quanto o processo pós-impressão, que é o processo mais dramático de quem faz a inclusão, né, tanto para injeção quanto para fundição, tem aquele processo de acertar o revestimento, de acertar o tempo de forno de anel. Então, assim, ela geralmente é papo, segue no fluxo ali e sai perfeita. Tá? A gente teve essa PPR, ela foi impressa em 50 micras, que é alta resolução, foi em 18 minutos. Aqui a gente tem esse lançamento também que chegou hoje, que é de uma Cast Ruby, né? Na verdade, ela veio até para substituir a Cast. É uma resina que ela veio bem, digamos assim, o que já era bom se tornou melhor ainda. Então, assim, a gente vai falar um pouco mais nos próximos dias sobre essa resina. Ela é uma cor mais vermelhinha, mas é fantástica também. Então, no Brasil, a gente não viu necessidade de ter duas resinas calcináveis. Então, já que a gente tem uma resina que veio com um upgrade aí muito bacana, a gente vai ficar com a Ruby. Mas a gente vende ainda a Cast também, tá bom? E aqui a gente falando um pouco de processo, sucesso e tudo mais, a Cooser, a gente tem também hoje no mercado um revestimento, é o único no mercado brasileiro próprio para resinas calcináveis, tá? Ele é próprio para impressão 3D, próprio para resina calcinável. Então, ele é um revestimento de altíssima precisão, ele é indicado para próteses parciais, removíveis impressas, indicados para técnicas de fundição rápida, né? Então, assim, ele inclui quase todos os tipos de metais, exceto o titânio, né? Mas os metais mais básicos, mais usados nos laboratórios, a gente tem um revestimento que entrega uma excelência fantástica, né? Aí, o meu anel quebrou, ou a minha estourou, ou deu trinca, deu bolha, enfim, tá aí uma dica também, tá bom? E aqui finalizamos. Eu acho que a doutora Patrícia vai voltar ou vai colocar um videozinho para vocês. E para finalizar, eu gostaria só de mostrar para vocês as duas impressões. Então, eu acho que vale a pena a doutora Patrícia, ela coloca o vídeo aí rapidinho, que eu acho que dura 1 minuto, né, Paty? A Lari vai colocar para gente. Beleza. E aí a gente volta à tela e aí eu só mostro rapidinho aqui as duas impressões para vocês. E aí eu acho que a gente conclui exatamente no tempo que foi proposto.
Bacana. Agora eu tô me vendo. Antes eu fiz tudo mais ou menos no escuro. Tá me ouvindo bem, Tati? Sim, pode seguir, Tá Tati, bom. tá ótimo. Então, só para mostrar para vocês que aqui ela concluiu, as duas impressões foram terminadas, ó. Tempo de impressão 12 minutos, aqui deu 16 minutos como proposto, tá? Lá estão as duas impressões, tá? Eu vou tirar rapidinho para mostrar para vocês. Deixa eu só tirar o fone. Como eu tô sem aqui, eu vou mostrar rapidinho para vocês, eu não sei se dá para ver, tá? Mas aqui a gente imprimiu, então, né, 9 gengivas, tá? Para um modelo de implante, beleza? Então, todas foram impressas no mesmo tempo, que foi 16 minutos. A cor dela é aquele rosinha chiclete que eu falei para vocês. Eu vou deixar aqui porque depois eu vou limpar. Agora eu vou pegar o modelo aqui para vocês darem uma olhada. Aqui os dois modelos, tá? Estão vendo direitinho? Dá para ver, sim, Tati. Legal. Tá? Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito a todos, né? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Mas é isso, que é minha coleção de impressões. Para quem tiver alguma dúvida, depois sabe quem procurar, né? Só buscar Isso, aí Tati. a gente. Deixa eu conectar aqui de novo. Peraí. Obrigada, Tati, pela Obrigada aí, ó, apresentação. Foi ótimo. Eu queria convidar todos, quem tiver dúvida, quem tiver qualquer tipo de pergunta relacionada com a Caraprint, talvez não tenha surgido uma pergunta agora, mas venha a ter posteriormente. Então, assim, mande para a gente. É bom lembrar que esse webinar foi gravado, então vocês depois vão ter acesso novamente ao link. Quem quiser assistir de novo, fiquem à vontade, então, para poder assistir quando quiserem, tá bom? E a gente fica à disposição, muito feliz em poder responder qualquer pergunta, qualquer questionamento a respeito da Caraprint. Por favor, mandem seus questionamentos. Tá bem? Obrigada, Paty, pelo suporte. Obrigada a todos. E é isso aí. Se precisarem de mais dicas, mais informações sobre o produto, é só procurar a gente, tá bom? Obrigada a todos. Ótimo, eu queria agradecer a todos também e desejar um bom descanso. Um abraço. Obrigada.